Oi, mais uma semana começando e vamos começar com a nossa correção. Tudo bem? Como foram no final de semana? Aproveitaram, estudaram, fizeram um deverzinho, reforçaram aí a leitura, tabuadinha, as continhas? Espero que sim. Brincaram também, se divertiram com a família? Isso é importante, né? Então, vamos lá. Antes que a gente comece a corrigir a revisão semanal, nós vamos começar por aquelas páginas lá do livro que eu coloquei no roteirinho de vocês para que a gente pudesse concluir a questão dos advérbios no livro de português, certinho? Então, vamos lá na página 27. Sétima questão. Relacione as colunas de acordo com a classificação dos advérbios em destaque. A mãe do garoto agradeceu alegremente. Alegremente, então, aí, é um advérbio de quê? Tempo, modo, lugar, intensidade, negação, afirmação ou dúvida. Alegremente é o quê? Modo, certo? Letrinha B. Meu pai viaja amanhã. Amanhã é tempo. Letrinha A. A menina sentou longe da professora. Longe é o quê? Lugar. C. Realmente, você foi um herói. Então, realmente é o quê? Afirmação. Letrinha F. Talvez não haja aula amanhã. Talvez é o quê? Dúvida, letrinha G. Ela não gosta de chocolate. Não, negação, letrinha E. Os jogadores estavam muito cansados no segundo tempo. Muito é o que também aí? Intensidade, certo? Então, vamos lá aqui. Deixa eu descer aqui só para vocês verem o gabarito da sétima questão. Ó, BAC. Ai, meu Deus, chega. Para. BAC, FGED. BAC, FGED. BAC, FGED, aliás. Certo? Então, alegremente é modo. Amanhã é o quê? Tempo, né? BAC, né? Longe, lugar. Realmente. Afirmação F, BSC, F, né? Talvez dúvida, G, BSC, FG. Não, negação, E e muito, intensidade, D. Certo? Entenderam aí? Vamos lá, então. Oitava questão. Complete as frases usando alguns dos advérbios que estão no box. Então, vocês vão escolher alguns desses advérbios aí e completar as frases. Eu vou ao cinema. Então, poderia ser o quê? Eu sempre vou ao cinema ou eu nunca vou ao cinema. Fica mais, né, coerente. B. Os meus pais se esquecem de me ajudar nas tarefas da escola. Os meus pais nunca se esquecem de me ajudar nas tarefas da escola, porque eu sei que os pais são nota 10, não esquecem de ajudar os filhos, né? Prometo que amanhã vou levar a minha irmã para conhecer os meus amigos da escola. Pode ser também. Agora, na nona, vamos completar, né, assim como na oitava, só que agora com advérbios de lugar. Na minha rua terá uma apresentação teatral para a comunidade. Então, aqui na minha rua ou lá na minha rua terá uma apresentação teatral para a comunidade. Também pode ser longe, não, nem perto, porque é na. Se você dá, poderia. Então, pode ser aqui na minha rua, lá na minha rua ou ali na minha rua. A sorveteria de que eu gosto fica perto, fica longe, fica ali, fica lá, fica aqui. Perto da minha casa há 3 escolas, ou longe da minha casa há 3 escolas. Então, aqui segue um gabaritozinho com algumas sugestões de resposta, certo? Principalmente a oitava e a nona, né? Existem possibilidades, mas não quer dizer que tem que ser essas, belezinha? Próxima página. 10ª questão. Complete a frase usando um dos advérbios que estão no box. E agora também advérbios de afirmação. Minha professora falou que se eu me esforçar em ciências, certamente irei passar de ano, certo? 11ª, advérbios de dúvida. Se não chover hoje, talvez irei ao aniversário da minha avó. B. Possivelmente ele se machucou, pois subiu na janela alta que não deveria. Ou de certo ele se machucou, né? 12ª questão, advérbios de modo. Eu fui na prova de português desse bimestre. Eu fui bem na prova de português desse bimestre. B. Eu consegui fazer aquela manobra de bicicleta bem devagar, bem calmamente, enfim. 13ª questão. Com advérbios aí, agora vamos completar advérbios de negação. Eu nunca presenciei uma cena como essa.
Uma sugestão aí. 14ª, vamos usar advérbios de intensidade. O filme é muito assustador. Eu tenho bastante medo de aranha. Leia o trecho a seguir, retirado de uma notícia. Então, Gariz, Gileade e Manassés imediatamente percebeu a gravidade da situação e começou a reanimar Davi, realizando massagem no peito. Essa frase apresenta um advérbio. Localize e informe nas linhas abaixo a sua classificação. Qual é o advérbio aí que está nessa frase? Imediatamente, exatamente. Imediatamente. Então, imediatamente é um advérbio de quê? De modo, certo? Então, completem aí, respondam aí a 15ª questão. Nesse boxezinho aí, aprender brincando, vou deixar aqui, ó, as respostas aqui embaixo, certo? Imediatamente também pode ser de tempo, né? De tempo e de modo. Porque imediatamente é algo que é imediato, né? Então, é tempo. E imediatamente, quando a gente vê esse mente, a gente lembra o que é modo. Bom, esse material de apoio aí, né? Foi uma sugestão. Quero ver quem fez, quem não fez, quem será que conseguiu aí brincar, certo? Me deem notícias, me deem retorno, deem a tia Edileuza também. A gente quer saber o que vocês estão fazendo, se vocês estão conseguindo, né, cumprir tudo certinho, o que a gente tem orientado, o que a gente tem sugerido. E vamos lá, nossa revisão semanal. Nossa primeira revisão semanal, né? Espero que tenham colocado a data, né? A data da nossa sexta-feira, certo? E vamos lá, então. Leia com atenção esse texto para responder as questões abaixo. Eu li com vocês na explicação, então nós vamos lá partir para as respostas. Então, qual o lead da notícia? Qual é o lead da notícia aqui? Olha, é exatamente essa questãozinha, essa frase aqui, certo? Que pode se estender também para essa frase que está aqui abaixo, até Science. Mas, de modo geral, a cratera oriental, composta por anéis, foi formada há 3,8 bilhões de anos. Porque aí depois já começa o corpo da notícia, certo? Aí ela está falando mais ou menos um resuminho do que vai se tratar essa notícia. O que essa lead informa sobre as seguintes questões? O que, quem, quando, onde, como e porquê. Então, ela vai informar aí o que é essa lead. Ela nos diz, né, o que o texto vai falar, né? Ela nos diz, né, do que é que ele vai falar, né? O tempo que ela vai falar e onde, né, foi aqui, ó, publicado essas descobertas, no caso dessa informação aí, certo? Então, vocês podem, mais ou menos reescrever a própria lead, né? Porque ela já nos diz tudo. Ou vocês podem também usar as palavrinhas de vocês, fiquem à vontade. Na letrinha C, de acordo com o estudo do geólogo Brandon Johnson, da Universidade Brown, o objeto que criou a cratera oriental tinha 64 km de diâmetro e impactou a Lua a uma velocidade de 15 km por segundo. Qual a consequência desse impacto? Então, o que foi que esse impacto aí causou? Ele criou o quê? Uma cratera de diâmetro entre... Cadê aqui? Criou uma cratera de diâmetro entre 320 e 460 km, que não corresponde a nenhum dos anéis atuais. Certo? Então, façam aí, beleza? Respondam aí. Bem fácil, a interpretação está tudo no texto, é bem tranquilo. Segunda questão, estabeleça a correta correspondência conforme a ideia expressa pelo advérbio. Então, nós vamos aí, né, meio que classificar esses advérbios que estão destacados. A seleção retornou vitoriosa ontem. Ontem é o quê? Advérbio de tempo. Então, letrinha A, tempo. De modo algum, irei lá. De modo algum. Então, é o que aí? Quando eu falo de modo algum, eu estou falando que eu não irei lá. Então, é um advérbio de negação. O palestrante falou claramente sobre o assunto. Quando eu uso aí claramente, é o que? Um advérbio de modo. Ele falou de maneira bem clara. A feijoada estava muito temperada. Muito é o que? Intensidade. Lá, somos felizes. Lá, lugar. Talvez ela não chegue para o jantar. Então, talvez é o que? Dúvida. Realmente eles desapareceram. Realmente, afirmação. Ok? Continuando aí, né? Faça a análise morfológica da frase abaixo. Talvez irei ao cinema. Então, talvez é um advérbio de dúvida, certo? Todo mundo sabe, né? Irei vem do verbo ir e está em que tempo? Passado. Ao... Aí vai ser uma preposição mais um artigo, né? A preposição a mais o artigo o. Aí podem escrever aí preposição mais artigo. Isso também vocês vão ver muito daqui para frente. E cinema é um substantivo comum, certo? Vamos lá para a parte de história.
Deixa eu descer aqui. História aí, provavelmente vocês, né, responderam juntamente com o livro de vocês, né, que na aula que foi dada, foi explicada. Então, vamos lá. Os direitos civis são resultados de reivindicações da população ao longo da história. Então, escreva o que são direitos civis. Vocês vão escrever aí, né, a definição, meio que a pergunta já diz a resposta, né? Os direitos civis são o quê? São aqueles direitos que devem ser assistidos a nós, certo? E aí vocês podem citar também alguns exemplos. Quinta questão, sobre o que vimos sobre igualdade de direitos, analise as alternativas e assinale a correta. Então, qual foi a correta aí? Eu li com vocês na explicação, a primeira, a segunda, a terceira e a quarta frase. Quais delas estão corretas aí? Primeira, o Brasil é uma grande mistura de culturas, está certo. Segunda, os direitos civis não garantem igualdade de tratamento para todos os indivíduos, está certa? Não. Terceira, perante a lei somos todos iguais, está certa. E a quarta também está certa em relação à Constituição. Então, as corretas são primeira, terceira e quarta. Vocês vão marcar um X aqui nesta segunda opçãozinha aqui abaixo, certo? Sexta questão, qual a importância da água para os seres vivos? Lembra que eu falei a vocês que essa resposta tanto está no livro quanto pode ser também, né, dada por vocês. Por quê? A água ela é vital. Ela é importante na nossa alimentação, ela é importante nos nossos hábitos diários, ela é importante para tudo. Sem água a gente não sobrevive, nem as plantas sobrevivem, nem os animais sobrevivem, nem a natureza sobrevive de modo geral. Sétima questão, V ou F. V de verdadeiro, F de falso. Sabe-se que 70% da superfície da Terra é coberta por água. Isso é verdadeiro ou é falso? Verdadeiro, né? Na proporção de terra firme que cobre o planeta, a proporção de terra firme que cobre o planeta Terra é de 35%. Isso é falso, né? Porque se a água é 70%, a Terra não vai ser 35%, né? Vai ser 30%. Então, verdadeiro, a primeira, a segunda é falsa. Nos pulmões humanos podemos encontrar média de 80% de água. Isso é verdadeiro ou falso? Verdadeiro, né? A água doce contém açúcar na sua composição. Isso é falso. O corpo humano tem água distribuída de diferentes formas. Verdadeiro, certo? Eu vou mandar o gabarito para vocês também, em imagens, certo? Para vocês conferirem. Conforme, vamos lá para a matemática, não na questão. Conforme o estudado e observando o número abaixo, responda. Qual é o sucessor desse número? Então, o sucessor desse número vai ser o quê? 6 bilhões, 142 milhões, 523.795. E o antecessor, 6 bilhões, 142 milhões, 523.793. Quantas ordens ele tem aí? 1, 2, 3, 4, não é isso? 4 ordens. E quantas classes? Ele vai ter aí a classe da unidade de bilhão, a classe da centena, né? E aí, só a gente contando o número de algarismos, a gente coloca aí a quantidade de classes, certo? Então, vão ser quantas? 10 classes, beleza? Tô descendo, o negócio está subindo, chega. Arthur comprou 24 pacotes de adesivos com 26 em cada pacote. Quantos adesivos Arthur colou em seu álbum? Então, nós vamos aí fazer uma continha de vezes, certo? Essas questões, a décima e a segunda, que são contas que exigem cálculo, eu vou passar para vocês o gabarito, todo bonitinho, a continha feita, para que a gente possa conferir e ver se fez tudo ok. Lembrando que as continhas eu já orientei a vocês a manterem uma organização bem legal, porque quando a gente consegue se organizar, quando a gente consegue fazer de maneira limpa e organizada, a gente consegue, né, ter resultados aí bem legais e bem positivos. Então, é muito importante, é fundamental que vocês aí atentem-se a essa questãozinha das continhas, como eu já tinha falado com vocês na revisão geral de matemática. É importante, quando eu consigo organizar as minhas continhas, né, a estrutura das continhas eu consigo resolver de modo mais simples e mais claro. Então, é isso. Recebam os gabaritos nos grupos de WhatsApp, confiram lá as continhas, os cálculos, confiram também as respostas, as escritas, né, a grafia, ver se escreveu alguma palavrinha errada e conserta. Então, é isso. Fiquem com a aula de hoje. Estudem bastante e a gente se vê na próxima aula. Um beijo enorme, se cuidem. Tchau!